Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vamos dar início, então, à defesa do TCC do acadêmico Luciano Serafim Gasques. Gostaria de agradecer a presença da banca, professor Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Presença da plateia, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui também prestigiando o trabalho do Luciano. Luciano, então, quando você quiser, pode começar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, agradecer a Ricardo como banca. Meu nome é Luciano Serafim Gasques, a professora orientadora, a professora Tatiane Santos Aparecido Gonçalves. Eu vou apresentar o trabalho Genética da Obesidade Não Sindrômica, histórico, fisiopatologia e principais genes envolvidos. Então, na introdução, te descrever um pouquinho sobre a obesidade. A obesidade ela é caracterizada quando o IMC é igual ou superior a 30 quilos por metro quadrado, né? Isso caracteriza a obesidade. É uma doença crônica, um problema que caracteriza a saúde pública, né? É um problema de saúde pública, porque os níveis crescentes de obesidade, tanto no Brasil como no mundo, nos últimos 30 anos, tem sido associado a muitas outras doenças crônicas não transmissíveis, né? O próprio acúmulo de gordura abdominal, resistência à insulina, né? O diabetes tipo 2, as dislipidemias, a esteatose, o câncer e a doença renal crônica são doenças crônicas não transmissíveis associadas à alta incidência da obesidade. Existem alguns gatilhos para a obesidade, né? Que, inclusive, nesses últimos 30 anos, têm sido disparadores desse problema de saúde pública. Os gatilhos são a alimentação e uma baixa atividade física. O modo de vida nesses últimos 30 anos tem mudado de tal forma que os alimentos de alta densidade calórica têm aumentado em sua disponibilidade, né? E os níveis de atividade física, que antes eram altos, né, baixaram muito, e também a prática de exercícios físicos é algo que ainda é muito baixo, né? Tudo isso tem gerado problema de saúde pública, que é a obesidade. Então, ainda tem outros aspectos que vão influenciar diretamente na obesidade, né? Questões históricas, questões sociais, questões econômicas, questões ecológicas. Todos esses aspectos, eles são aspectos que podem influenciar diretamente na obesidade. Bom, falar um pouquinho da etiologia, então, da obesidade. Em tese, e em última instância também, ela vem de uma desproporção no balanço energético. Então, em suma, se a gente for resumir, a obesidade é uma desproporção no balanço energético. Se adquire mais energia do que se gasta. Esse acúmulo ele fica no tecido adiposo, armazenando energia para momentos em que forem necessários, né? Mas também existe um componente que tem sido muito negligenciado quando se fala em obesidade, que é a susceptibilidade genética. A susceptibilidade genética é um componente importantíssimo que a gente não pode desconsiderar na etiologia. E essa suscetibilidade, na verdade, ela vai impactar de acordo com o ambiente, né? Então, não basta eu ter a susceptibilidade para a obesidade, ter uma genética de risco para a obesidade e ter um ambiente desfavorável para gerar a obesidade, né? O favorável para o meu corpo. Então, esse ambiente tem que ser um ambiente também que a gente chama de ambiente obesogênico, né, com baixo gasto de energia e alta aquisição de energia na alimentação. E também, ele não é só ligado aos genes de maneira direta, mas ele é ligado aos genes de maneira indireta pela epigenética. A epigenética é um ramo da genética que estuda a ativação e a inativação de genes. Por exemplo, a obesidade ela pode ser disparada por alguns fatores, por exemplo, quando o feto está, quando ainda feto é exposto a componentes que a mãe tem na alimentação
ou, além da ingestão, né, por exemplo, o cigarro, algumas coisas nesse sentido, podem impactar também a ativação e a inativação de alguns genes relacionados à obesidade. Bom, tipos de obesidade. Então, baseando no fato de que as obesidades têm uma relação direta com a genética, todas as obesidades, porque existe aquela relação que foi dita entre a genética e o meio, né, para gerar a obesidade, a gente vai dividir ela em dois grandes grupos de obesidade. As sindrômicas, aquelas caracterizadas pelas alterações cromossômicas numéricas, alterações cromossômicas estruturais, né, que caracterizam um grupo, um conjunto de características próprias do indivíduo, né? A gente vai ter Prader-Willis, síndrome de Turner, síndrome de Down e várias outras doenças menos frequentes que são associadas à obesidade. E as não sindrômicas. As não sindrômicas, que é o objeto do nosso estudo, então elas podem ser divididas em monogênicas e poligênicas. Né? As monogênicas são aquelas que possuem um comportamento mendeliano. Esse comportamento mendeliano tem aquela segregação independente, com outros aspectos, um quarto no caso dos pais heterozigotos, né? Então, esse é o comportamento da doença monogênica. E as poligênicas ou de comportamento complexo. No caso da obesidade, a grande maioria da obesidade que a gente conhece, ela vai estar relacionada à questão poligênica, que seria a interação do genoma, de vários genes específicos do genoma e sua combinação, com o meio específico. Ainda dentro do componente genético da obesidade, né, existem muitos estudos que tratam sobre a variação desse componente genético dentro da obesidade. Então, Coutinho, em 2007, por exemplo, no trabalho dele, ele avaliou que entre 24% e 40% do componente genético, da obesidade, tem composição no componente genético. Uma análise de 2012, então, mostra que a herdabilidade do IMC, ele tem em torno de 46% na população em geral, né? Mas quando a gente trata entre a relação com pais e filhos, né, qual a ligação entre o componente genético, e aqui especificamente nesses dois são IMC, mas nesse daqui a obesidade, a gente vai ter entre 40% e 70% dessa ligação, né? Isso varia de acordo com a metodologia utilizada em cada pesquisa, mas sempre eles aferem acima de 20% esse componente da ligação do IMC e o componente genético. Quando a gente pensa em obesidade, então, né, obesidade versus o tratamento, etiologia versus o tratamento da obesidade, a gente vai ter que lembrar que para fazer o tratamento de qualquer doença, a gente tem que pensar por qual mecanismo ela é gerada. É mais ou menos o caso da dor de cabeça, né? Ou então a gente trata apenas o sintoma. Então, qual é a via de controle de peso que está afetada nesse caso em específico? A gente vai ter que considerar quando a gente pensa no tratamento da obesidade genética. Então, também esse descontrole do balanço energético, ele se dá em torno dos genes associados à regulação da saciedade, das vias de regulação da saciedade, ou eles têm alguma relação direta com a regulação da taxa metabólica basal do organismo. Porque nesses dois casos, são dois tipos de etiologia diferente que vão ter que ser tratados de forma diferente. Ainda que tratados apenas com a redução da taxa da quantidade de calorias, né, na dieta, ainda assim a gente vai poder ter um impacto melhor se a gente souber por qual desses mecanismos a obesidade é gerada no indivíduo. Então, diferentes formas têm diferentes etiologias, vão ter diferentes formas de intervenção, né? E dessa forma a gente tem um ramo da nutrição, que é a nutrição de precisão, que ela vem justamente para tentar associar o tratamento à etiologia
da obesidade. Então, os objetivos desse meu trabalho são abordar a obesidade genética não sindrômica por meio de uma breve descrição da perspectiva histórica sobre o seu entendimento, da exposição dos principais mecanismos fisiológicos associados, da compilação dos principais genes e SNPs relacionados, da definição dos principais genes e da abordagem das principais possibilidades de intervenção. Então, essa é a abordagem que a gente vai agora no desenvolvimento abordar. Então, no desenvolvimento, começar falando um pouquinho da compreensão histórica da obesidade pela sociedade, né? Atualmente, o que a gente tem é uma fácil correlação, né, com os hábitos, modo de vida e o metabolismo do indivíduo. Então, hoje, com o conhecimento que se tem, a gente já poderia falar assim, não, todo mundo conhece os aspectos que estão relacionados com o desenvolvimento da obesidade. Mas em 2014, Joe, lá nos Estados Unidos, faz uma pesquisa para entender a compreensão da população com relação à obesidade. E percebeu que a grande maioria dos entrevistados acreditava que era uma escolha pessoal ser obeso. Então, que a pessoa escolhia ser obeso. E a gente sabe que, na verdade, o obeso ele tem um grande estigma social também por essa questão, né? Justamente porque as pessoas pensam que ele é obeso porque ele quer, e quando, na verdade, muitas vezes a obesidade ela está associada com um componente genético, como a gente vai dissertar nos próximos slides. Ainda no histórico da compreensão, no início do século XX, já se conhecia a ideia de obesidade endógena e obesidade exógena, né? Lá no começo do século, olha só, lá em meados do século XX, né, já se conhecia, então, que a endógena era aquela obesidade que ela era advinda da alteração da taxa metabólica, ou seja, uma taxa metabólica menor, tem um menor gasto energético e a pessoa tem uma maior propensão ao acúmulo de gordura. E também o conceito da exógena, que é meramente do meio ambiente, que hoje a gente sabe bem que não existe mero meio ambiente, e sempre a interação entre o genoma e o meio ambiente, para que a gente consiga um fenótipo de obesidade. Na Universidade de Vermont, lá nos anos 60, o que houve foi um experimento com 20 prisioneiros. Esses 20 prisioneiros foram submetidos a um experimento com 10 mil quilocal por dia. E eles ganharam muito peso, e todos chegaram à obesidade. Eles perceberam que alguns desses presos tinham mais dificuldade de atingir a obesidade, enquanto outros atingiram com rapidez a obesidade. Passando esse tempo, o que eles fizeram foi uma dieta restritiva, para ver em quanto tempo voltava, então, ao peso anterior. Desses 20 prisioneiros, 18 tiveram facilidade de voltar ao peso anterior, com a dieta restritiva. Entretanto, 2 desses 20 tiveram muita dificuldade de voltar ao peso anterior, justamente mostrando o componente genético, né? E eles associam isso ao histórico familiar nesse trabalho. Ainda na década de 80, então, foi feito um estudo com o Stuckert, em 86, onde os adultos adotados eram contrastados com os pais biológicos e os pais adotivos, né? Então, eles associavam os adultos que tinham sido adotados a tanto um quanto o outro. E eles perceberam que, na verdade, a associação era muito maior com os pais biológicos, mostrando o componente genético, do que os pais adotivos. Isso tanto a peso como a altura. Ainda esse mesmo autor, em 90, ele faz um outro experimento, né? Ele viu gêmeos que cresceram separados, juntos e separados, e tentou fazer, então, verificar se existia uma diferença significativa no peso e altura. E ele percebeu que não existia uma diferença significativa
nesses dois grupos, naqueles gêmeos univitelínicos, é lógico, eu estou falando de gêmeos univitelínicos aqui nos dois casos, que cresceram juntos e que cresceram separados. Então, não houve diferença significativa entre esses dois grupos. Na década de 90, foi quando a gente começou a avançar um pouco no conhecimento dos genes da obesidade. Então, na década de 80, eles clonaram um gene que eles chamaram de OB. Esse gene, mais tarde, foi descoberto que é o gene da leptina. E ele estava relacionado diretamente com a obesidade, já na década de 90, né? Que é 1994. Agora, no século XXI, depois da descoberta, depois da elucidação do genoma humano, né, em 2001, o que começou foram alguns estudos de associação ao genoma, né? Associação de características humanas ao genoma. Então, a obesidade é um desses estudos. E nesses estudos, eles começaram a fazer prospecção de quais genes estavam mais relacionados à obesidade. Verificaram um gene chamado de FTO. Ele já era um gene conhecido, mas ele ainda não tinha sido associado à obesidade. Ele era associado em ratos à membrana interdigital em ratos. Ele já havia sido identificado em ratos, mas com essa função. Tá? Em humanos, ele então foi identificado com a associação à obesidade. Então, quando a gente fecha a questão histórica, a gente termina com dois grandes grupos de genes. Os associados ao gene OB, que são os genes relacionados à via da leptina e da melanocortina, que é um mecanismo da saciedade, que eu vou expor em breve, e os associados ao gene FTO, que são esses da década agora, de 2016, né? Que ele foi descoberto como associado ao estudo da obesidade, mas desde 1999 ele já tinha sido descoberto como associado à membrana interdigital em ratos. Então, quais são os mecanismos moleculares que vão gerar a obesidade? São duas principais vias moleculares que vão estar associadas à obesogênese, né? As vias obesogênicas, vou chamar dessa forma. A primeira delas é chamada de via da leptina-melanocortina. Essa via da leptina-melanocortina, ela vai fazer a sinalização anorexogênica, ou seja, ela vai sinalizar nos neurônios do hipotálamo a noção de saciedade, né? Então, existem alguns genes relacionados a essa via, né? Algumas proteínas, aqui o nome das proteínas, os receptores da leptina, os neurônios PONC e o próprio PONC, né? A opiomelanocortina. A transformação, então, faz parte dessa via ainda, a transformação do PONC na melanocortina, que é o alfa-MSH, e a ativação do receptor MC4R, que são os receptores dos neurônios MC4R que vão receber o sinal e identificar como saciedade. Além disso, como auxiliar dessa via, a gente tem a insulina, que vão ativar os receptores da insulina nos neurônios NPY e AGRP, sinalizando também, diminuindo a fome. Então, essa via da leptina-melanocortina, ela vai levar à saciedade, né? Essa outra via que é inibida pela insulina, ela é a via da fome. Por isso que a insulina vai inibir ela nesse mesmo momento da via anorexogênica. Aqui a gente tem uma figura mostrando, então, a leptina, que é produzida no tecido adiposo, ela estimula os neurônios PONC-CARD, lá no hipotálamo, ela transforma o PONC, né, o PONC em alfa-MSH, que é a melanocortina. Essa alfa-MSH, sintetizada nos hormônios PONC, ele estimula os receptores dos neurônios MC4R, através do receptor MC4R, que vai
sinalizar a saciedade, né? Então, levando à via anorexogênica e ao catabolismo, tá? A grelina é o hormônio antagônico da leptina. Ele sinaliza essa outra via, que é a via antagônica, que é os neurônios do neuropeptídeo Y, AGRP, ou seja, proteína relacionada ao AGUT. Essa via desses neurônios, ela vai estimular a fome. Notem o seguinte, enquanto a leptina estimula a via PONC, levando à saciedade, a insulina inibe essa segunda via, que é a via da fome, que é a via orexogênica, tá? Inibindo o mecanismo que leva à fome. Então, dois mecanismos, eles são ativados ao mesmo tempo, gerando saciedade. Agora, pensa o seguinte, qualquer alteração nessa via vai levar a uma recepção falha da sensação de saciedade, elevando o limiar de saciedade do indivíduo, ou seja, ele vai precisar comer mais para sentir a mesma sensação de saciedade, o que vai levar o indivíduo, então, ao longo prazo, à obesidade. Esse, então, é o primeiro mecanismo, a via da leptina melanocortina. Mecanismos moleculares ainda, a expressão gênica, que são os genes FTO. No gene FTO, o que a gente vai ter é uma desmetilase que vai atuar sobre o RNA. Essa desmetilase, então, ela vai modular a atividade de fatores de transcrição, ou seja, ela ativa a produção de outros genes e outros fatores de transcrição, além de outras proteínas que estão relacionadas tanto ao aumento da taxa metabólica e redução da taxa metabólica, quanto também a questão da saciedade. Ele regula também a expressão dos genes homeobox, IRX3 e IRX5, que está ligado tanto à termogênese como, ou seja, ao aumento do gasto energético, como também a adipogênese, ou seja, geração de tecido adiposo, a síntese de tecido adiposo. Tá? Regula também a expressão de um outro gene, que é o RPGR1P, que vai incentivar a transcrição de outros genes. Dessa forma, o que a gente tem são dois principais mecanismos. Agora, esses dois principais mecanismos, eles têm um rol de enzimas, e todas as enzimas têm seus genes, e cada gene desse pode ter SNPs. SNPs são polimorfismos que podem alterar a função dessas proteínas. Esses SNPs é que podem levar à obesogênese, né? Que podem levar à formação da obesidade. Então, os SNPs, né, antes da gente avançar, os SNPs, nesses principais genes regulados, que regulam tanto o gasto energético como a saciedade, são eles que vão influenciar diretamente na obesogênese. Eu vou chamar eles de SNPs obesogênicos. Tá? Então, no meu levantamento, existem em torno de 180 genes, 180 SNPs diferentes, né? 180 LOCI diferentes, e esses LOCI, muitos deles já têm o mecanismo pelo qual ele vai gerar obesidade. Então, aqui a gente tem uma figura que vai mostrar mais ou menos essa ideia. Por exemplo, que altera o gasto energético, o MC4R, o BNDF, o ETV5, o GNPDA2, por exemplo, são genes que estão envolvidos. Que o SNP, né, que é a alteração, envolve o metabolismo de energia. Esses genes, eles estão relacionados, esses SNPs estão relacionados ao metabolismo de carboidrato. Esses daqui, relacionados ao metabolismo de gordura. Estes daqui, relacionados à energia, carboidrato e gordura. Estes daqui, entre carboidrato e gordura. Notem que alguns genes, eles são figurinhas carimbadas, né? O MC4R, o FTO, o FGF1, e o PPAR-gama também são genes que sempre estão relacionados a essas questões já descobertas, porque muitos ainda não foram
descobertos. O MC4R é um gene expresso no neurônio, né, no núcleo paraventricular. Ele está relacionado à obesidade entre 5, dependendo das populações, né, em vários estudos de populações diferentes, vai estar entre 0,5% e 6%. Ele pode aumentar o IMC em até 9,5 kg por metro quadrado, quando o indivíduo é homozigoto nesse gene. Existem 160 SNPs diferentes nesse gene, ou seja, polimorfismos diferentes nesse gene, sendo que alguns deles estão relacionados à obesidade. E ainda, esses SNPs podem aumentar em 3 vezes a chance de uma criança ter obesidade, ou de um adulto ter obesidade. Esse é o MC4R. O gene FTO, então, ele possui efeitos diferentes em cada tipo de SNP. São 96 variantes, 96 SNPs diferentes, do qual 26 estão associados à obesidade. Ele pode aumentar em 31% a chance de desenvolver obesidade, a presença dele em homozigose, de alguns desses SNPs, né? Lembrando que eu estou generalizando, no trabalho isso está melhor especificado. Eles aumentam, eles estão diretamente ligados à chance de desenvolver diabetes mellitus 2, e eles também aumentam a expressão da grelina e reduzem a expressão da leptina, aumentando o limiar de fome, como aquele mecanismo que eu falei da leptina melanocortina. Ainda nos principais genes identificados na pesquisa, a gente vai ter o LEP e o LEPR. É o gene da leptina, aquele OP, o primeiro descoberto, e o receptor da leptina. Ele gera hiperfagia, né? Então ele é um daqueles da obesidade monogênica. Ele tem um ganho rápido de peso, dependendo do tipo de obesidade, dependendo do SNP que ele tem. Ele está associado a 3% das obesidades de início precoce e obesidade mórbida, tá? Além de estar associado também a outras psicopatologias e, de alguma forma, ele está associado a diferentes formas do gene LEPR, do gene de receptor da leptina. Agora, caminhando para o final, as principais perspectivas de tratamento quando a abordagem é genética. E lembrando que eu estou falando aqui não de sintoma, mas sim de etiologia, pensando em tratamento de acordo com a etiologia, né? Então, a gente tem diferentes formas de tratamento, porque a gente tem etiologias diferentes. Fatores genéticos versus fatores ambientais, eles vão atuar sinergicamente. Se a gente conseguir interferir em um desses dois, é lógico que a gente vai ter efeitos mais duradouros, né? Se a gente mudar, por exemplo, um hábito no indivíduo que está mais relacionado ao tipo genético de obesidade dele, a gente pode atuar de forma mais efetiva. Então, interferência nesses fatores obesogênicos vão, então, estar diretamente ligado à redução do peso, né, e o controle da obesidade. A isso a gente dá o nome de nutrição de precisão. Então, um outro aspecto importante quando a gente pensa nisso, né, no tratamento, é que o score genético de risco, ou seja, a chance genética do indivíduo ter obesidade, né, do risco da obesidade, ela está mais envolvida com indivíduos que apresentam uma alimentação saudável, que assistem menos televisão. Esse é um indicador muito usado nos artigos, porque isso mostra o quanto o indivíduo é ativo, tá? E que apresentam boa qualidade de sono, o que é geralmente não esperado pela lógica, né? Mas eles encontraram isso, que esse alto nível de risco da genética da obesidade, ele causa um impacto maior em pessoas que têm vidas saudáveis, o que mostra que a genética da obesidade ela tem impacto direto sobre a qualidade de vida de indivíduos saudáveis, inclusive. Então, existem alguns tratamentos já para SNPs específicos, né? Esses SNPs específicos eles podem ser identificados por alguns exames genéticos, tá? Por sequenciamento, inclusive. De forma geral, as dietas restritivas elas vão reduzir o peso em todos os casos. Então, dieta restritiva vai resolver? Sim,
mas ela é mais efetiva quando existe a variação de alguns tipos de macronutrientes, em alguns casos específicos, como a gente vai ver. Por exemplo, as variações do RS 9939609, que é um gene muito conhecido, associado ao diabetes mellitus 2. Ele é atenuado por um maior consumo de proteínas na dieta. Então, esse paciente a gente pode intervir com uma dieta com menos carboidratos, menos lipídios e mais proteínas. Baixos níveis de vitamina D estão associados a uma potencialização desse gene, do efeito desse SNP na criança, ou seja, baixos níveis de vitamina D na criança aumentam o efeito obesogênico desse gene. Ele é atenuado também pela atividade física, esse gene em específico. E ele tem uma relação direta com a massa magra. O IRS, por exemplo, esse SNP em específico, 2943641, ele tem um efeito mais positivo quando o indivíduo está exposto a baixos níveis de gordura na alimentação. E o PPM1K, por exemplo, esse SNP em específico, ele é mais efetivo à dieta quando tem baixos níveis de carboidrato na dieta. Então, mostrando que essa variação de macronutrientes pode ser feita de acordo com a origem genética dessa obesidade. Vai ser mais, como eu digo, mais efetiva o tratamento com essas abordagens. E ainda existem medicamentos que podem ser utilizados em casos específicos de mutação genética. Por exemplo, a leptina recombinante, que não é eficaz em todos os casos, mas quando a mutação que causa obesidade é a mutação no gene da leptina, ela é eficaz. Na lipodistrofia também, ela é eficaz, o uso da leptina recombinante. O 7-melanotide, por exemplo, ele vai estimular a função do MC4R. Então, quando o gene MC4R tem alguma mutação obesogênica, a gente pode usar o 7-melanotide para aumentar a ação da melanocortina sobre o receptor da melanocortina, lá nos neurônios MC4R. Então, ele é efetivo nesse caso. Em outros casos, não. Lembrando que aqui eu só estou abordando medicamentos que têm efetividade na origem, na etiologia e não no sintoma. Nas considerações finais, então, a obesidade é responsável por grande mortalidade, né? Então, hoje a gente vê grandes níveis de morte e morbidade ocasionadas pela obesidade. Os principais genes, então, identificados nessa pesquisa foram os genes da leptina, do receptor da leptina, receptor da melanocortina e o gene FTO, que altera a expressão de outros genes, né? Eles são os mais prevalentes relacionados à obesidade, embora existam mais de 180 SNPs obesogênicos. E a intervenção na obesidade, ela é mais eficaz quando se conhece a etiologia da doença, porque daí a gente não combate apenas o sintoma, né? Mas a gente vai de encontro à própria origem da doença. Então, as minhas referências que eu usei na apresentação apenas, tá? São essas aqui. Termina assim a minha apresentação, agradecendo novamente a todos os presentes, né? A minha mãe, a Patrícia, o G, que está ali também, Maria Helena, Cíntia. Muito obrigado a todos, o professor Ricardo, novamente, pelo companheirismo, né? E ficar até tarde para escutar o Luciano falando um monte, né? Então, eu queria agradecer também. Acho que eu fiquei próximo dos 30 minutos. Para isso, eu tive que correr bastante. Então, agradecer a Tati por ter me aceito como orientado, né? Eu poderia não ter me aceito como orientado, mas ela encampou e eu agradeço também a ela. Então, muito obrigado a todos vocês. E fico à disposição agora para a arguição. Imagina, né, Luciano? Como que não te aceita como orientado, né? Bom, então agora eu passo a palavra para o professor Ricardo, tá? Professor Ricardo, fica à vontade. Inicialmente, muito obrigado
pela lembrança da indicação do meu nome para compor essa banca examinadora, tá? E já quero antecipadamente aqui parabenizar o professor Luciano e agradecer pela oportunidade de eu vir aqui aprender um pouquinho, né, sobre o assunto aí de um grande especialista, tá? Antecipar também os parabéns pela a redação, o TCC, a forma escrita, tá? As citações, o conteúdo extremamente científico claro, depois chegando no decorrer da leitura, fui conferir lá, né? Eu tive a curiosidade de marcar as referências, o professor usou 90 referências no trabalho de TCC, então, parabéns, é realmente um trabalho científico, tá? De grande valia. A sua apresentação, a sua aula, para ser honesto, eu não esperava nada diferente desse brilhantismo, desse domínio que você tem, os slides, as ilustrações, os tópicos, tudo muito claro, muito direto, né? E você complementando, fechando com a sua fala, né? Com o domínio que você tem. Bom, todas as minhas considerações aqui, tenho certeza que é na tentativa, tá, de apenas me esclarecer dúvidas e realmente que querer aprender mais, tá, e quem sabe até destacar alguns pontos aqui para pressioná-los, tá, você, sua orientadora, a encaminhar o mais rápido possível para uma publicação. Então, esse TCC eu vejo que é um texto pronto e, olha, sem falsa modéstia, não vejo o que adaptar aqui para realmente pegar e jogar para um artigo em uma revista aí considerável. Tá? Para ter ideia, né? Talvez você vai ter que diminuir essas 90 referências, não cabe no artigo científico, tá bom? Professor, mas, por favor, começando pelo começo, queria saber, bem ali, se você está com o projetado, né, o seu arquivo, ou com a forma impressa, né, bem na introdução, no primeiro parágrafo da introdução, eu peço licença aqui de ler, em que diz lá, que a obesidade caracterizada, IMC, né, que deriva do acúmulo de energia, tecido adiposo, enfatizo que geralmente está associada à predisposição genética. Pelo seu estudo, pelo seu levantamento, tá, sua opinião, realmente, opinião científica, que eu sei que você tem condições para isso, nós poderíamos, nos dias atuais, então, despejar toda a culpa na genética, mesmo que a ingestão, né, o acúmulo hipercalórico, né, o sedentarismo, todas essas variáveis influenciam em mecanismos genéticos. Então, poderíamos, a sua opinião, realmente depositar toda a responsabilidade da obesidade nos dias atuais na genética? Então, esse autor que eu uso, inclusive, para fazer o nome do TCC, né, obesidade não sindrômica, ele caracteriza a obesidade como genética, porque, em certo grau, toda obesidade é genética, né, ou maior ou menor, não monogênica, mas poligênica. Então, de certa forma, existe uma influência genética, que pode ser maior ou menor, mas ele sempre vai ter um componente genético. Né? Aquele negócio, já viu aquelas pessoas que comem, parece que tem a perna oca, né? Conheço algumas. Então, é lógico que há uma genética que é contra, né, a obesogênese, nesse caso. Não quer dizer que ele não pode se tornar, de forma nenhuma, não estou falando isso.
que a genética ela não pode se dar pelo meio, mas ele vai ter que lutar mais ou menos para se tornar, ele vai ter que lutar contra essa genética para se tornar obeso em alguns casos, e em algum caso isso é natural. Ele vai ter que lutar contra a genética para manter o IMC dentro do estipulado. Então, segundo esse autor que eu uso para caracterizar ela como não sindrômica, para ele só existe obesidade genética. Esse autor que eu utilizo na introdução, não. Ele caracteriza a obesidade como ambiental, mas isso é uma deriva de autores. Eu acho que essa ideia do componente genético está em toda a obesidade, tá? Levando em consideração o meio. Não, obrigado. Eu tendo a concordar com o senhor pela pequena leitura aqui do que eu fiz, tá? Por favor, eu estou aqui na página numerada ali da forma impressa 7 ou 8, onde você fala lá do gene FTO. Né? Me diz aí se você já localizou. Eu marquei ali. O FTO codifica uma enzima ligada ao ajuste do DNA. Sim. Tá? É claro, por favor, o senhor tem toda a liberdade aí até de explanar, querer me explicar um pouco mais. E do que eu entendi, no gene FTO, ele está muito relacionado ao metabolismo do ácido graxo e que ele também interfere vou chamar aqui, não sei se é gene, por isso, na isoforma, está aqui, lembrando, na isoforma curta do 1x1, né? E que ele tem efeitos antagônicos ali, que pode aumentar a adipogênese e diminuir a adipogênese, né? Dentro disso tudo ali, me veio a pergunta, saberia-se ali, tá? Se existe algum tipo de agressor mais específico, né, que incida no gene FTO, para que aí esse gene FTO desencadeie essas alterações consequentes? Então, eu não entrei em epigenética, né? Na parte de epigenética eu só cito, na verdade, no trabalho. Até tem um artigo publicado com a Fernanda Sintra, Fernanda Fregato e a Jéssica Sintra, que elas vão falar um pouco mais sobre epigenética, né? Mas nada específico do gene FTO. Ainda não se tem informação nesse nível. Toda mutação, todo polimorfismo, né? E a gente trabalha com polimorfismo porque o gene todo mundo tem. Agora, a variação obesogênica, ou SNP obesogênico, né? O polimorfismo obesogênico, ele é transmitido entre gerações. Agora, esse SNP ele pode estar associado a uma variação epigenética. No caso do FTO, é mais possível, porque o FTO, lembra que ele está relacionado com a metilação do DNA. Ele é uma desmetilase de ácido nucleico. E, por isso, ele vai influenciar diretamente na metilação e desmetilação, ou seja, epigenética. Então, dessa forma, eu creio que sim, mas ainda não se conhece. Na minha pesquisa, eu não encontrei nada em específico. O que a gente fez na pesquisa anterior, publicada 2 anos atrás, foi entender que alguns compostos ativos, por exemplo, presentes no chá verde, eles estimulam, né, a epigenética de tal forma a reduzir a obesogênese. Tá? Mas a gente não consegue associar isso ainda ao FTO. Esse trabalho está mais na questão da transmissão genética mesmo. A epigenética não entra. Ok, está ótimo. Indo ali para a página 15, por favor, no parágrafo, entre os poligênicos, o FTO apresenta vários polimorfismos. 15, só um minutinho. Sim. Ah, tá, encontrei. Entre os poligênicos. Ok, Ali na última oração lá, além da ligação com a obesidade, né, a presença do alelo de risco do FTO aumenta a probabilidade de desenvolvimento do diabetes mellitus 2 em 24%, enquanto que do MC4R em 21%. Tá? Sim. Como eu disse,
no começo da minha fala, né? O seu trabalho é extremamente científico, tanto que, para mim, cada tópico do seu trabalho aqui daria um TCC. Obrigado. Minha opinião é essa. E essa afirmação aqui, de 2009, então, onde já fica, sei que o senhor tem essa linha de pesquisa, né, seus projetos de pesquisa, mexe com a genética da obesidade, e me veio aqui, fica aqui uma sugestão aqui minha, né, sabendo dessa informação, você já pensou em levantar a associação desses genes em pessoas diabéticas, né, aqui na cidade? Faria a pesquisa na contramão. Selecionaria os diabéticos, né? E será que teria ali uma prevalência maior para esse ou aquele gene, né? Assim, você não foi chamado por acaso, né? O seu projeto é com a MC4R, e por isso que eu te chamei, né? Talvez você seja a pessoa que, com o projeto, mais se estimule lendo e tem ideias, né? Então, não foi por acaso que eu te chamei também, e não é porque a gente trabalha junto que você é meu amigo, né? Então, é exatamente por isso, é para instigar possíveis projetos. Nós só não avançamos nessa questão porque a gente não conseguiu fazer o sequenciamento por causa da pandemia, né? Se a gente consegue fazer o sequenciamento para ver esse SNP RS 999069 ali, esse SNP é o mais associado, né? A gente já tem resultados positivos com relação a ele, mas, infelizmente, a gente não conseguiu isso ainda. Mas, outra coisa, esses dados, eles mudam de acordo com a população. Então, quando a gente pega a frequência do MC4R em europeus e a frequência em africanos, ela é totalmente discrepante. Por isso, a gente pode ter ideia, dependendo da etnia, por exemplo, o tipo de origem, tendo uma visão dessa frequência dos genes. Então, quando a gente olha para isso, realmente, eu penso em associar isso quando eu vejo o pessoal do UPECAM, né, com câncer. Isso daqui tem muitos trabalhos, eu não entrei nisso, mas relacionados a MC4R, FTO com câncer. É a minha próxima pergunta, tá? Com o diabetes mellitus. Então, e a gente não conhece a nossa realidade local, né? Então, essa é a minha dúvida, né? Se a gente conseguir desenvolver esse exame localmente, porque o custo disso para fazer no Einstein é R$4.000, sem chances da gente ter número. Mas se a gente consegue desenvolver isso localmente, a gente consegue ter ideia de quanto isso impacta na saúde pública da nossa população, né? Inclusive relacionando com câncer, com... A gente está te vendo aqui. Vocês têm alguém por aqui, você só está travado a sua tela. A gente está te vendo. Acho que travou a sua câmera. Eu vou responder ele aqui no chat. Tá. Mas essa questão, realmente, ela é muito importante da gente tentar descobrir isso localmente, né? E a ideia é expandir realmente. E no próximo ano, se Deus permitir, né? Como ele permitiu terminar esse TCC esse ano, se Deus quiser o curso, continuar com essa linha de pesquisa, justamente tentando associar essa questão ao MC4R, ao FTO. O MC4R, o senhor já teve, inclusive, uns resultados mais interessantes do que eu no FTO, né? Então, possivelmente a gente consiga, sim. Está fechado o seu microfone, Ricardo. Obrigado. Peço desculpas, eu perdi a conexão um pouquinho aqui, mas abusando da liberdade, a gente dialoga bastante realmente sobre isso. Indo ali para a página 16, por favor, eu já estou finalizando. Perdoe-me, tá, professora Tatiane, mas com a gama de informações que tem o trabalho, eu tenho que explorar o colega mesmo. Professor, fica à vontade. Fica à vontade. Já estou caminhando para o final, tá? Ali na página 16, o segundo parágrafo, a leptina é secretada em pulsos,
ok? Sim. Ali, como eu falei, né, fica aqui também só mais um apontamento para um outro TCC, uma outra linha de pesquisa, né, dizendo a relação da leptina e o câncer de mama, né? E aí me veio bem isso, eu até fui procurar números na BESO, na bibliografia, né? O número de obesos, percentual de obesos entre homens e mulheres é quase que um empate técnico. Mas a expressão de câncer de mama se dá muito mais exponencialmente em mulheres. Interrogação, né? Será que leptina, hormônios femininos, né? O que tem por trás disso? Porque o homem, sabemos, pode sim desenvolver câncer de mama, mas será que essa leptina, hormônios sexuais femininos, mama, tecido adiposo da mama, né? Sim. Então fica aí mais um trabalho aí para, como eu disse, mais um belo TCC saindo do seu TCC, com certeza. A gente tem um projeto que foi aprovado com o Luiz Gustavo, em que ele vai fazer bioinformática. Ele tem o Pequeno Príncipe, o Jean, pegou um banco de dados de expressão metabolômico e a gente vai associar esses genes e SNPs específicos procurando para tentar achar correlação entre o MC4R, FTO, leptina e vários outros genes, tentar ver relação direta entre o gene e câncer. A gente conseguiu um banco de dados grande, internacional, através do Pequeno Príncipe, e o Luiz Gustavo está fazendo isso, já está fazendo já. Brilhante mesmo, até a doutora Maria Helena fez um comentário aqui, né? Seria aí utilizado até para uma residência multiprofissional, para ver que realmente o brilhantismo aí, a magnitude do seu trabalho. Último comentário, realmente, tá? Lá no tratamento, alguns fármacos, né? Lá, Notide. É difícil falar, né? Engasguei aqui, tá? Também tem algum levantamento, saberia me antecipar, sobre os benefícios versus efeitos colaterais, né, desse farmacogênico aí, entre benefícios e efeitos colaterais dessa medicação? O efeito, eu não entrei em efeito colateral, justamente assim, eu tentei pesquisar o que mais estava associado, tanto que eu nem entro no Victoza, que não vão direto, não combate direto a causa, né? Então, eu só peguei aquilo que vai direto na causa genética. Então, por isso, eu só pesquisei realmente o que estava associado a essa questão. Não entrei na questão do efeito colateral. Agora, também é um outro TCC, né, falar da terapêutica. Quando é a mutação no MC4R, porque se for qualquer outra mutação, ele não tem efeito. Então, combate especificamente a genética de risco. Ok, eu me dou por extremamente satisfeito, muito obrigado, tá? Parabéns a você, parabéns à sua orientadora e muito sucesso, como você já vem tendo, que eu sei, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado, professor, pela fala. Obrigado, professor Ricardo. Foi muito enriquecedor, né, seus comentários, ainda mais vindo de alguém que já trabalha com isso, né, que tem grande experiência na área, né. Bom, o Luciano, eu conheço ele há alguns anos, né, o Luciano foi meu professor na graduação, inclusive vendo você apresentar seu TCC, me passou a novela na cabeça, eu me lembro, voltei lá naquela carteirinha, né, na primeira fila, sentada na primeira fila, assistindo as aulas
Bases Biológicas, do professor Luciano. Tenho até hoje o caderno do primeiro ano guardado ainda, fui ver lá na matéria, Bases Biológicas, o desenho das células, né, que desenhava no quadro, fazia a gente desenhar, né, professor Raiz. Então, o Luciano foi um dos professores que marcou a minha graduação, foi um dos professores que tem um espaço muito grande no meu coração, alguém que serviu de exemplo e serve de exemplo para mim até hoje. E de 4 anos para cá eu pude conhecer o Luciano aluno, né? Que eu imaginava, né? Quando ele falou para mim que ia fazer nutrição, eu falei, meu Deus, eu vou dar aula pro Luciano. Eu tô pensando, meu Deus, e eu ficava pensando como que eu poderia ensinar alguém que me ensinou tanto, né? Um professor que para mim era exemplo, era um dos melhores professores que eu tive. Eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou ensinar o Luciano? Como que eu vou passar alguma coisa para ele, né? Porque a gente sempre tem essa visão de que o professor é soberano, né? Nosso professor é soberano. E eu sempre tive essa visão do Luciano como professor, alguém que me ensinou muito. E aí, esse ano, ele veio me convidar para ser orientadora, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou orientar o Luciano? Né? Justamente por ter essa visão, né? Mas esse trabalho realmente fantástico, né? Não tem o que dizer. Ele desenvolveu praticamente sozinho, assim, os apontamentos que eu tive que fazer foi coisa mínima, mas eu tenho certeza que foi coisas assim que acabou passando mesmo da visão dele. Até mandei para ele, falei, nossa, eu estava com saudade de ler um texto assim tão corrido, né? Então, quem dera se todos os alunos fossem todos assim como o Luciano, né? A nossa vida de professor seria bem mais fácil. E uma outra característica do Luciano também que me chama muita atenção e que eu também pego como exemplo é a extrema humildade que ele tem. Então, mesmo tendo vários anos de profissão à minha frente, mesmo tendo sido meu professor, mesmo já tendo orientado vários alunos, ele sempre se colocou na posição de aluno. Não como alguém que fosse menos, ou não como alguém que tivesse menos, mas como alguém que estava ali para aprender comigo. Então, esta humildade que ele tem, e que é uma das características que eu acho que é tão bonito nele, me fez ficar mais... realmente, eu acho que eu posso ensinar alguma coisa com ele. Né? Então, eu que te agradeço por ter me escolhido como orientadora, e para mim foi um aprendizado muito grande, e eu me sinto muito lisonjeada por poder ter sido a tua professora, e espero ter retribuído de alguma forma o tanto de conhecimento e o tanto de coisa que você me ensinou ao longo da graduação. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, né? Não tenho nem que